Bom dia, meu nome é Sanquel Lima. Hoje são 18 de fevereiro de 2023, 9h50 da manhã. Hoje eu vou falar sobre improbidade administrativa. Eu vou explicar se os sucessores, se os herdeiros, se eles podem ser alcançados em razão do falecimento desse agente que praticou o ato de improbidade administrativa. A primeira questão que se faz importante aqui é, no plano constitucional, nós temos o artigo 37, parágrafo 4º, que estabelece as sanções em razão da prática de ato de improbidade administrativa. No plano infraconstitucional, nós temos a Lei 8429 de 92, a famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei de improbidade administrativa, ela densifica, materializa no plano infraconstitucional quais são os atos passíveis de sanção. Ela esmiuça ali, em 3 artigos, quais os atos de improbidade administrativa. Nós temos o artigo 9º, ato de improbidade administrativa, que enriquece ilicitamente o agente público e terceiros. Nós temos o artigo 10, que é o que fala do dano ao erário, e o artigo 11, que fala sobre atos de improbidade que violam princípios administrativos, princípio da administração. Então, num primeiro momento, eu vou me ater aqui ao artigo 11. Imagine o seguinte cenário hipotético. Um agente público, supõe um prefeito. Um prefeito, ele é condenado por ato de improbidade em razão de violação de princípios. Quer dizer, o fundamento de condenação está projetado para o artigo 11. Eu não estou falando aqui de enriquecimento ilícito e nem de dano erário. Eu estou falando de um comportamento desvalioso no plano administrativo, constitucional, desse prefeito que, porventura, tenha praticado um ato de improbidade administrativa violando princípios. Vamos só contextualizando num caso prático aqui. Imagine que o prefeito, ele, por exemplo, ele nomeie a sua esposa para exercer um cargo em comissão no âmbito da administração pública. A gente sabe que tem a súmula vinculante 13 do STF, que trabalha sobre isso, não vou explicá-la agora. Só que essa conduta dele, esse comportamento, ele passou recentemente, com a alteração da Lei de Improbidade Administrativa, 14.230 de 2021. Recentemente, ela passou a ter uma previsão de consequência jurídica por ser um ato de improbidade. Dito aqui de modo bem simples, se o agente público nomeia, por exemplo, cônjuge, não só ele, mas nomeia, por exemplo, o cônjuge, para exercer um cargo em comissão da administração pública, ele está praticando ato de improbidade administrativa. Ato de improbidade administrativa, de acordo com o artigo 11, inciso 11. É 11. Artigo 11, inciso 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, se esse agente foi condenado por esse ato de improbidade administrativa, o que pode acontecer? Suponhamos que ele condenou, transitou em julgado, e, de repente, nessa condenação tem a previsão lá, dentre as várias sanções, tem uma lá que é importante para a nossa discussão, que é a multa civil. Lá existe no artigo 12, inciso 3, a previsão que o agente condenado por ato de improbidade administrativa, em razão da violação do artigo 11, princípios administrativos, dentre as várias sanções, existe a multa civil. Essa multa civil, ela pode ser de até 24 vezes o valor da remuneração do agente público. Então, suponha que o prefeito ganha 20 mil por mês. Então, você pega 20 mil e multiplica por 24. Quer dizer, nessa ação de improbidade, ele vai poder ser condenado a 24 vezes esse valor de 20 mil em razão da prática do ato de improbidade. É lógico que isso é o limite. O juiz vai fazer uma dosimetria específica no momento da condenação, o grau de lesividade do comportamento, e vai fazer a dosimetria para entender qual seria a pena, a quantidade de multa civil aplicada no caso, né? Então, é até 24 vezes. Pode ser 1, 2, 3, 10 vezes. Mas suponha que ele tenha sido condenado aí em 20 vezes. 20 vezes 20 dá 400 mil reais. Quer dizer, esse prefeito, por ter nomeado a esposa para um cargo em comissão, ele está praticando um ato de improbidade, foi condenado a 400 mil reais em multa civil. Só que, veja bem, em um determinado momento, ele vem a falecer. Quer dizer, se ele faleceu, automaticamente, e aqui essa morte dele, ela gera efeitos no âmbito do direito civil, porque com a morte, de acordo com o artigo 1784, incide ali a transmissão
do patrimônio desse prefeito para os sucessores. Então, é o princípio da Saizinho. Então, aberta a sucessão, quer dizer, com a morte dessa pessoa, vai automaticamente transmitir para os herdeiros. Imagine que esse prefeito ele tem 5 filhos e tem um patrimônio de 10 milhões de reais. E nesses 5 filhos em 10 milhões de reais, quer dizer, que cada filho ficaria com 2 milhões de reais, resumidamente. A pergunta que se faz é, esses herdeiros que vão receber 2 milhões cada um, eu nem estou falando aqui de outros aspectos mais específicos, mas só para entender genericamente, esses herdeiros vão ter que pagar a multa de 400 mil reais? Quer dizer, vai ter que pegar esse valor de 400 mil, dividir por 5, que dá 80 mil. Cada herdeiro vai ter que pagar 80 mil dessa multa civil? Essa é a pergunta que se faz. No âmbito da sucessão, com a morte do agente público, condenado por ato de improbidade, eu estou falando de multa civil por enquanto, depois eu vou melhorar isso, mas ele vai ter que pagar essa multa civil? Aqui nós temos que pensar o seguinte, só para trazer aqui uma explicação paralela aqui, ó. A gente sabe que com a morte da pessoa, 1784, você tem também os herdeiros, os sucessores, que vão ali substituir esse falecido na propriedade dos bens. Aí você quer saber a ordem de sucessão lá, quem são essa ordem sucessória? Você pega o artigo 1829, lá tem quem são ascendente, descendente, cônjuge, irmão, enfim, tem vários lá, os colaterais, né? Enfim. Com essa morte, esses sucessores do artigo 1829, vai existir também numa outra vara a existência de um processo de inventário. O que é o inventário? É formalizar ali num processo de inventário a transmissão desses bens, pagamento dos impostos devidos, enfim, vai regularizar a situação jurídica da transmissibilidade desses bens. E só que existe o inventário extrajudicial, que tem uma lei específica, né? A Lei 11.441/2007, que é uma lei, acho que é isso mesmo, 11.441/2007, que fala de inventário extrajudicial, não é todo inventário que pode ser feito extrajudicialmente, mas tem o CPC, ele tem procedimentos especiais lá, aí no artigo 610 tem do inventário, então pode ser feito o inventário judicial ou extra, vai depender ali se preenche os requisitos para ser extrajudicial, se não for, vai para o judicial mesmo, né? Então, temos essa perspectiva, esse agente público, condenado por ato de improbidade, a 20 salários dele, na época que ele recebia, por ato de improbidade, por ter nomeado a esposa para um cargo em comissão, por ter praticado um ato de improbidade administrativa. Só que, depois que foi feito todo esse procedimento de inventário, foi transmitido para esses herdeiros, esses bens, depois quer dizer que regularizou essa questão aí, fica a seguinte indagação, eles vão responder? Aqui a gente tem que fazer um link com 2 artigos importantes. Primeiro, se você pegar o Código Civil, e eu estou trabalhando com o Código Civil, credor, vamos supor que tem um credor lá, esse agente público está devendo 200 mil reais num determinado estabelecimento comercial, né, de produtos agrícolas. Esse credor, ele tem direito de receber desses sucessores. Por quê? Porque o artigo 1821 fala que os credores, eles podem cobrar dos sucessores a dívida até o limite da herança. Quer dizer o seguinte, transmitiu 10 milhões, 2 milhões para cada um, nós vai pegar os 200 mil, isso para o credor particular, os 200 mil, e vai dividir pelos herdeiros e cada um vai pagar ali a cota parte. Só que detalhe, é até o limite da herança. Quer dizer, se esse agente público foi condenado e ele não deixou nenhum bem, não tem como, os herdeiros não vão pagar, porque eles só são responsáveis de pagar até o limite da herança. Quer dizer, se esse agente público tivesse 200 mil só, esses 200 mil iam ser utilizados para poder fazer o pagamento do credor, conforme o artigo 1821 do Código Civil. Mas essa não é a questão que está em discussão aqui. Voltando. Prefeito nomeou a esposa foi condenado por ato de improbidade administrativa, com base no artigo 11, inciso 11 da Lei de Improbidade Administrativa, foi condenado a pagar, dentre outras sanções, que tem mais de uma, dentre outras sanções, ele foi condenado a pagar 20 salários mínimos, 20 salários que ele recebia na época, não é salário mínimo, 20 salários que ele recebia na época, conforme o artigo 12, inciso 3, que fala das sanções. Ele falece. Com o falecimento, princípio da Saizinho. Quer dizer, o falecimento automaticamente transmite a propriedade para os herdeiros.
abre-se um processo de inventário, ou judicial pelo 610 do Código de Processo Civil, ou extrajudicial, conforme a Lei 11.441 de 2007, e ao final nós temos ali o seguinte: esses herdeiros, cada um ficou com 2 milhões de reais, que a herança era 10 mil reais. A multa vai ter que pagar? A resposta é não. Mas qual o fundamento? Por que eles não têm que pagar essa multa? Porque os herdeiros ou sucessores, no caso de falecimento do agente público condenado, não paga multa civil. E detalhe, eu estou falando multa civil aqui no artigo 11. E atenção aqui, ó, mas é para qualquer artigo de condenação. Quer dizer, se o prefeito, vamos supor que nesse mesmo contexto, ele tenha sido condenado por artigo 9º, enriquecimento ilícito, artigo 10, dano erário, e artigo 11, vamos supor, por violação de princípios da administração pública. E em cada um desses artigos existe previsão de multa. Existe previsão de multa civil no artigo 9, multa civil no artigo 10 e multa civil no artigo 11. Eu estou dando um exemplo do artigo 11, mas não interessa se a multa civil for aplicada para qualquer um desses atos de improbidade e o agente faleceu, essa multa civil ela não é paga pelos sucessores. Essa multa civil ela não ultrapassa essa barreira que é a morte do agente que praticou o ato de improbidade para alcançar os herdeiros no aspecto patrimonial. O fundamento disso está no artigo 8º. O artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa fala expressamente. Detalhe que esse artigo 8º aí, ele é fruto também de uma alteração recente, em 2021, Lei 14.230, né? Embora uma construção teórica no âmbito da jurisprudência já trabalhava isso, na doutrina também. Mas veja bem, o que fala o artigo 8º? O artigo 8º fala o seguinte, resumidamente aqui, para não ficar lendo o artigo, resumidamente é o seguinte, até porque eu não lembro de qual dele, mas resumidamente, fala o seguinte, ó, se o sucessor ou o herdeiro, se ele for, de alguma forma, condenado a um ato de improbidade, a única responsabilidade dos herdeiros que eu digo lá, no caso de morte desse agente, vai ser o quê? Obrigação de reparar o dano até o limite do valor da herança. Obrigação de reparar. Mas reparar o quê? Se ele foi condenado pelo artigo 9, enriquecimento ilícito, os herdeiros vão ter que arcar com essa consequência patrimonial. Quer dizer, se o prefeito for condenado com base no artigo 9, deu um prejuízo de R$1 milhão aos cofres públicos, esse R$1 milhão vai alcançar os herdeiros ali no caso da morte dele. Isso está no artigo 8º. Outra coisa, ele gerou um dano erário de R$1 milhão. Esse R$1 milhão também, ele vai ser transmitido aos herdeiros no caso da morte do agente, e esses herdeiros vão ter que pagar esse dano de R$1 milhão. Então, esse é o segundo ponto. E detalhe, esse artigo 8º, que fala dessa responsabilidade, ele fala de pagamento de multa civil? Não, não fala. Ele não fala. Ele só fala de uma seguinte responsabilidade. Vou resumir aqui, ó, colocar num contexto mais simplificado. Se, porventura, esse agente público, esse prefeito, vamos supor, praticou um ato de improbidade, se ele foi condenado pelo artigo 9 e deu um dano erário e gerou um enriquecimento ilícito de R$1 milhão, os herdeiros vão ter que pagar essa despesa, ratear entre eles ali, até o limite do valor da herança. O prefeito foi condenado pelo artigo 10, dano erário, gerou um prejuízo de R$2 milhões. Morreu, deixou um patrimônio de 10. Os herdeiros vão ter que pagar o dano erário. Vão ter que pagar até o limite do valor da herança. Faz o rateio entre eles e paga, é feito o pagamento desse dano. Agora, vamos supor que o prefeito foi condenado pelo artigo 11. Artigo 11 é violação de princípios de uma forma geral, né? Tem várias consequências lá. Se é o 11, não tem dano erário. Se é a violação de princípio, isoladamente, não está falando de dano erário e nem de enriquecimento ilícito. Se não está falando de enriquecimento ilícito e nem dano erário, então os herdeiros não vão ter que arcar com nada, porque é só violação de princípio. Mas na violação de princípio tem a multa. Então, como que eu faço o raciocínio? Esses 5 filhos, herdeiros, desse agente público, suponho que o agente público foi condenado pelo artigo 11 a uma multa de 20 vezes o valor que ele recebia, dá R$400 mil.
esses herdeiros não vão ter que pagar a multa. Por quê? Porque o artigo 8º da Lei de Improbidade não estabelece a obrigação de pagar a multa civil, não só no artigo 11, mas é qualquer um. Se for condenado no artigo 9, enriquecimento ilícito, 10, dano erário, ou 11, violação de princípio, você pegou multa em cada uma deles. Essas multas, elas não vão ultrapassar o limite de responsabilidade do agente para alcançar o patrimônio que ele deixou. Então, se ele pegou o artigo 9, pegou uma multa, vamos supor, no valor do enriquecimento ilícito lá dele, se ele pegou o artigo 10, no valor do dano que ele provocou, e no artigo 11, que é até 24 vezes o valor que ele recebia, soma tudo, vamos supor que você soma tudo, dá 1 milhão de multa civil do artigo 9º, 1 milhão de multa civil do artigo 10 e 1 milhão de multa civil do artigo 11. Esses herdeiros aí, cada um recebeu 2 milhões. Vai ter que pagar essa multa civil, vocês? Os 5? Não, ninguém vai ter que pagar a multa civil. Não transmite aos herdeiros. O artigo 8º traz essa possibilidade aí. Então, só resumindo aqui, hoje a gente falou sobre Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92, que materializa no plano infraconstitucional atos de improbidade administrativa e sanções administrativas, sanções não só administrativas, né, mas de cunho, tem natureza política e civil também, a doutrina trabalha isso, mas isso aí guarda relação direta com a Constituição Federal, no artigo 5º, artigo 37, parágrafo 4º, e detalhe, no caso do agente condenado por atos de improbidade administrativa, seja pelo artigo 9, 10 ou 11, não importa, 9, 10 ou 11, enriquecimento ilícito, dano erário ou violação de princípios. Se for multa civil, esse agente falecendo não vai transmitir aos herdeiros a responsabilidade de pagar essa multa civil. Agora, se ele foi condenado pelo 9, enriquecimento ilícito, e 10, dano erário, e gerou um dano e um enriquecimento, os herdeiros vão ter que pagar o que foi enriquecido ilicitamente e o que gerou de dano à administração também. Mas a multa civil não, ainda que esteja no 9 ou 10. Multa civil você não faz transmissão. Artigo 8º da Lei 984 da Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei 8429 de 92. Até a lei esquece a lei às vezes. Mas, enfim, mais uma coisa. Se porventura você precisar depois fazer um procedimento em razão da morte, do falecimento desse agente condenado, você pode fazer pelo meio judicial, procedimento do CPC, artigo 610, e você pode fazer também pela Lei 11.441 de 2007, que é um inventário extrajudicial. E lembrando que, nesses casos específicos, o Ministério Público, normalmente, ele já faz, normalmente é titular, né? Muitas vezes é titular da ação penal, só lembrando aqui que improbidade, a titularidade não é só do Ministério Público, né? Embora a lei recente tenha alterado e trazido uma limitação, isso aí já foi alvo de ADI, depois eu explico sobre isso aí, né? Suspendendo os efeitos, quer dizer, o ente público poderia entrar com ação de improbidade também, não só o Ministério Público, mas, de certa forma, constatando no caso concreto a existência num processo, só para a gente construir um raciocínio aqui, num caso concreto. Vamos supor que o prefeito faleceu e vem essa notícia, certidão de óbito, tudo constatado ali. O prefeito ele foi condenado no artigo 9, 10 e 11. Né? O Ministério Público viu lá que teve enriquecimento ilícito de 1 milhão, que teve dano erário de 1 milhão e teve multa civil também nos 3, no 9, 10 e 11, né? No artigo 11 de violação de princípio. O que o promotor tem que fazer nesse caso? Nesse caso, ele tem que se manifestar no sentido de, primeiro, afastar qualquer tipo de responsabilidade que não seja a prevista no artigo 8º. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o processo ele vai continuar contra os herdeiros, sucessores, para poder fazer uma reparação no que diz respeito ao enriquecimento ilícito, quer dizer, os herdeiros vão pagar o que foi enriquecido ilicitamente e também o que foi danificado ou errado. No que diz respeito às demais demandas ali, por exemplo, multa civil em razão da prática desses comportamentos, por exemplo, suspensão de direito político. A pessoa morreu, não vai suspender direito político de outra pessoa. Então, tem várias sanções lá, suspensão de direito político, multa civil, proibição de contratar. Não vai ter proibição de contratar transmitindo para os herdeiros. É só para o agente público. Então, somente essas
sanções de reparação do dano referente ao enriquecimento ilícito e o dano erário é que transmitem até o limite do patrimônio desses indivíduos. Então, assim, espero ter de alguma forma contribuído. Se porventura tiver alguma observação, pode constar aqui. Lembrando que o vídeo ele não é editado, então eu vou falando, então de repente alguma coisa pode não ficar assim a contento. Então, estamos aí. Valeu, muito obrigado, bom dia.